gente nem crê. Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Ba'alotecha. Quando subires. É a 37ª porção semanal, mas eu não vou falar dela hoje. Hoje eu quero falar do livro escrito por Tiago, o irmão de Yeshua, não é o discípulo, não, tá? Porque tem um apóstolo, tem um irmão dele. Tem outros também. Agora, o nome original dele é Yaakov. Eu não sei porque virou Tiago em português e James em inglês, eu não sei. Já pesquisei, mas não consegui compreender. Ele é chamado também de Tiago Justo, ou Tiago de Jerusalém. Ele foi uma figura muito importante entre os que creram em seu irmão Yeshua em Israel. Ele não saiu de Israel e, pasmem, eu não sabia, mas a maior parte da igreja sempre rejeitou ele um pouco, não é? E a palavra que eu quero falar do livro dele começa em Tiago 3:1, que diz assim: meus irmãos, não sejai muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. A primeira coisa que quero que você observe é que Yaakov está dizendo que receberemos um juízo mais severo. Ou seja, ele está se incluindo como mestre. Ele está dizendo receberemos, ele está se incluindo, né? Tiago, ele ensinava em Jerusalém. Ele era mestre em Jerusalém. Porém, devemos ter muito cuidado com esse ministério. O mestre primeiro tem que ensinar a si mesmo, como Paulo diz em Romanos 2, de 20 a 23. Instruidor dos nécios, mestre de criança, que tem na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti também? Ou a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abomina os ídolos, rouba os templos? Tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, como é que a lei acabou? Não acabou, né? Outra questão é que o homem, no estado em que está, gosta dos primeiros lugares. Não gosta? Gosta, infelizmente. Gosta de ser exaltado. Por que existe televisão? Necessidade de ser exaltado. O artista gosta de ser aplaudido, não é? Gosta de estar no teatro, gosta de ser visto por todo mundo, não é? Isso é um problema da humanidade. Muita gente diz que isso é uma virtude, isso não é uma virtude. Isso é um grave problema do homem caído. E isso não mudou até o dia de hoje. E Yeshua nos chama atenção para este perigo. Lá em Mateus 23, de 5 a 8. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios, aqui ó, são as franjas, né, dos talites, né, alargam os seus filactérios, os filactérios são o couro, né, Pois alargam os seus filactérios e aumentam suas franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi. Rabi é mestre. Vós, porém, não querais ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Yeshua está nos colocando como iguais. Eu não sei se você já percebeu
que quando a gente está um pouquinho mais alto que o outro, a gente se sente bem. Quando as mulheres põem aquele salto altão, elas dizem estão empoderadas. É ou não é? Se o cara dirige uma Scania e passa um de Fusquinha, como é que ele se sente? Mal, né? Na Scania, né? É como se ele fosse o dono do mundo. Isso é um pecado que tem no coração do homem caído. Nós temos que tomar muito cuidado, pois ainda que Yeshua tenha dado uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, como está escrito em Efésios, não nos deu para sermos exaltados entre os irmãos, ou sermos considerados maiores uns que os outros, ou dominadores da vida dos irmãos, e sim para sermos cooperadores na edificação da fé de cada um. É verdade que Deus levanta mestres, profetas, é verdade. Doutores do conhecimento da palavra, é verdade. Só que Ele não nos levanta para sermos exaltados e nem para dominarmos a vida dos irmãos. Mas Ele faz isso para sermos cooperadores com a edificação da fé de cada um de nós. Paulo fala isso, 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo, pois pela fé estáis firmados. A gente nem escuta falar, vamos fazer escola de cooperadores. A gente só escuta falar, vamos fazer escola de líder, tem que ter liderança, tem que ter isso. Mas não fala, vamos fazer escola de cooperadores, escola de servo, não se fala. Mas é isso que a palavra ensina. Inclusive, quanto ao ter domínio sobre os irmãos, o apóstolo Pedro se preocupou muito com isso e disse em 1 Pedro 5, de 2 a 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Me perdoa. Inclusive, essa preocupação de homens dominando homens no rebanho de Deus é expresso também pelo próprio Deus, por meio de seus profetas. Às vezes em Ezequiel, olha, Deus já tinha preocupação com isso. Ezequiel 34, de 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas vós dominais sobre elas com rigor e com dureza. Olha aí, ó. E depois, o próprio Filho de Deus também expressou essa preocupação do homem dominando o próprio homem no rebanho de Deus, em Mateus 20, de 25 a 28. Olha o que Yeshua fala. Olha só. Yeshua, pois, chamou-os para junto de si, seus discípulos, claro, e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam. Ó, nossos governadores, os governadores aí dominam as pessoas. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre... Ó. Antes, qualquer que entre vós quisesse tornar-se grande, será esse o que vos sirva. É o contrário.
A igreja está trazendo uma ideia carnal para dentro dela, está estabelecendo lideranças, coisa que o Senhor falou ao contrário. Se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que servir. É o contrário. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Está errado querer ser o primeiro? Não. É só você começar a servir o teu próximo. Aí ninguém quer, né? Eu quero ser líder. É isso que tem o conceito. E esse conceito é mundano. Ele não é do reino de Deus. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, maior é o que serve e não o que é servido, como no reino maligno de onde viemos. No reino em que nós vivemos, quem é servido são os maiores. Como é que entra o governador? Você não serve ele do bom e do melhor? Não é verdade? Agora, Yeshua, ele é o governante do reino de Deus e ele veio servir e não ser servido. É isso que ele quer dizer. Então, no reino de Deus, para ser grande, tem que servir. E Yeshua deu a sua vida por amor a nós. Por isso ele está sentado à destra do Pai. Então, quanto mais nós nos humilharmos no reino de Deus, mais seremos exaltados por Deus. É o contrário. E nós estamos trazendo do mundo o conceito de liderança e de que a cúpula aqui na frente é que tem que ser servida. Isso está errado, isso não é de Deus. Nós não temos que formar líderes, mas temos que formar servos. E se Yeshua, ele serviu, nós temos que imitar quem? Então, meu irmão, no reino de Deus maior é o que serve, não o que é servido, como no reino maligno de onde viemos. E Yeshua nos ensina isso também lá em Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem é maior no reino maligno aí no mundo? É quem está à mesa. Porventura não é quem está à mesa? Sim. Yeshua está falando, porém estou entre vós como quem serve. E ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Filho do Deus Altíssimo. Por que ele não mandou fazer escola de líderes? Porque ele quer a escola de servos. Porque se nós servirmos, nós seremos grandes no reino dos céus. Então, e nós temos que ser imitadores de Yeshua e não dos homens deste mundo, como Paulo nos fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Mashiach, ou Cristo. E Jacó continua nos ensinando que tropeçamos em muitas coisas e que devemos controlar uma coisa em nós, a língua. Temos que controlar a língua. Tiago 3:2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o seu corpo. Tremendo, hein? Tem um texto bíblico que fala para você não confiar em quem muito fala. Pois é, às vezes tem gente na igreja que fala, cuidado. Porque a própria palavra está dizendo para você controlar a sua língua. Não é? O que Jacó quer dizer aqui é a mesma coisa dita em Eclesiastes 7:20. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todo homem peca. Todos nós pecamos, não é? Que é a mesma coisa dita em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas nós que estamos em Yeshua já não temos mais o hábito do pecado, porque a semente de Deus está em nós. Mas outrora tínhamos o hábito do pecado? Tínhamos, todos nós.
mas agora já não temos mais o hábito de pecar. Porque tem gente que justifica dizendo, a gente peca mesmo porque está escrito que não há homem que não peque. Aquele que vive no pecado não é filho de Deus. Amém? Porque aquele que tem a semente de Deus não tem o hábito do pecado. Mas todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Inclusive, se dissermos que não temos cometido pecado, nós até fazemos Deus de mentiroso. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E somos também perdoados por Deus se confessarmos nossos pecados e deixá-los, como está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, Jacob está dizendo que um ponto extremamente importante nesse processo de perdão de Deus é conseguirmos frear a nossa língua. Deus perdoa o nosso pecado? Perdoa. Em Yeshua HaMashiach somos perdoados. Mas temos que controlar a nossa língua. Rafael, Deus não controla a minha língua, não? Não, meu irmão. É você que tem que controlar a sua língua. Não é você que tem que controlar a sua boca para você não ser um glutão? É você que tem que controlar a sua língua para você não ser um falador. Né? É isso que ele está dizendo para nós. Tem que frear a sua língua. E se conseguirmos fazer isso, seremos chamados perfeitos. É isso que ele está dizendo. Não tropeçar em palavra... o que é não tropeçar em palavra? É falar e não cumprir, você tropeça. Você não pode abrir sua boca e não cumprir. A Bíblia diz, seja o seu dizer sim, sim e não, não, porque as demais coisas são malignas. Se você disser assim, Rafael, eu acho que vou... E não, Rafael, eu acho que eu não vou. Ah, vou, não vou. Isso é maligno. Ou você diz sim, ou você diz não. Já viu pessoa indecisa? Você gosta? Imagina você fazendo um negócio com uma pessoa que ora quer, ora não quer. Tropeçar em palavras é também amaldiçoar e, ao mesmo tempo, bendizer. Não pode. Você não pode, com a mesma boca, glorifica a Deus, amaldiçoa o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, ele chama a atenção para o que fazemos com os cavalos. O que a gente faz com o cavalo? Dominamos este animal imenso apenas pela boca. Olha que coisa interessante. Só com freio, com cabresto. Apenas pela boca, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Você dirige, às vezes o cavalo é imenso, às vezes a pessoa é pequena, monta em cima dele e dirige aquele corpo inteiro para onde quer. Significa, meu irmão, que você, às vezes, ao falar, dirige a sua vida e você não sabe. Por isso você tem que ter cuidado com a sua boca. Amém? Porque, às vezes, com o seu falar, sua vida está sendo dirigida e você não está percebendo isso. Tem que ter cuidado com o que fala. Então, Tiago 3,3, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Desta mesma forma, se nós conseguimos controlar nossa boca, onde se encontra a nossa língua, conseguiremos refrear, dirigir todo o nosso corpo. Olha aí, ó. Às vezes cai na prostituição porque fala. Às vezes cai em situações ruins porque fala. Você acha que não tem nada a ver, mas só que tem. Você lembra de Davi? Hein? Davi se prostituiu lá, mandou matar o cara, ficou quietinho no canto dele. Mas Deus conhece todas as coisas, mandou o profeta lá.
E o profeta contou uma história para Davi. Davi havia um homem em Jerusalém, muito pobre, que tinha uma gazela só. E o rei tinha várias. Mas aí vem um outro rei, ou sei lá, um comerciante. O rei quis receber ele bem, foi no quintal do outro, pegou a gazela dele, matou e deu. O que eu devo fazer com esse homem? Traga-o aqui hoje e eu o matarei, ó. Era ele mesmo. O profeta falou, é tu mesmo, Davi. Está vendo? O que ele falou iria acontecer na vida dele. Sabe por que não aconteceu? Eu vou dizer. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Senão, ele teria morrido pela boca. E as pessoas no Ocidente acham que isso não tem nenhum significado. Mas tem. Muita coisa na sua vida aconteceu de ruim porque você falou. Ah, eu não lembro, Rafael. Pois é. Mas avalia que você vai ver. Quantas vezes você praquejou? Quantas vezes você xingou? Hein? Desta mesma forma, se nós conseguimos controlar nossa boca, onde se encontra a nossa língua, conseguiremos refrear, dirigir todo o nosso corpo. Inclusive, Deus nos ensina a não ser como os cavalos. Ele não quer que a gente coloque um freio na boca como um animal. Ele quer que eu tenha controle. Ele não me salvou? Então ele me capacitou agora a ter controle da minha língua. Eu preciso tomar cuidado com a minha língua. Então, olha o que ele fala lá em Salmo 32, 9. Não sejai como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Deus não quer que te force, não quer que bote um freio na tua boca. Deus quer que você aprenda a dominar a sua boca por vontade própria. Deus quer que dominemos nossa língua sem freio e cabresto, como esses animais precisam. Ele também compara a nossa língua ao leme de um grande barco. Veja em Tiago 3,4. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. O que ele está dizendo para a gente, sim? O navio pode ser imenso, meu irmão. Pode ser hoje nós temos grandes petroleiros, né? Mas ele vai para onde o timoneiro quer. É ou não é? Pois é. Pois o timoneiro controla o leme. Assim é a nossa vida. Ela vai tomar o rumo que a língua der. Não é à toa que ele está comparando com barco, meu irmão. Você acha que ele está comparando com barco à toa? Hein? Uma pequena linguazinha ali atrás, o leme, conduz o barco para onde o timoneiro quer. É a mesma coisa. Muita coisa na sua vida aconteceu por causa da sua língua. Não tem gente linguaruda? Não tem gente que fala muito? Então, você tem que ter cuidado, porque a tua vida toma o rumo do seu leme, que é a sua língua. Assim a nossa vida vai tomar o rumo que a língua der. Por isso temos que dominar a língua. Muitas pessoas não entendem, às vezes, os rumos ruins que a vida toma. Elas não se lembram de palavras ditas sem pensar. Por ira, às vezes, por inveja, por ciúme, por uma série de coisas. Sai falando, esquece. Só que aquilo é a direção que você está dando para a sua vida. Não é à toa que Deus está mandando controlar a língua, meu irmão. Ah, Rafael, eu não acredito nisso. Meu irmão, se você não acredita, o problema é seu, porque a Bíblia diz que é. E a Bíblia é a palavra de Deus. É quem nos criou. Se ele está dizendo que é porque é. Você pode não lembrar. Às vezes acontece coisa horrível na vida da gente porque a gente falou coisas. Mas esqueceu. Palavra sem medida, palavra que você depois deixa ao vento. Só que é como leme, vai dirigindo a sua vida. Amém? Você não se lembra da palavra, mas muitas das vezes nós já falamos com ira, com inveja, e que isso foi levando a nossa vida. Jacob diz também que a língua é um membro pequeno do nosso corpo, mas tem capacidade de se gabar de grandes coisas e incendeia um grande bosque.
Você sabe por que está dizendo incendeia um grande bosque? Eu vou dizer para você. Vamos lá em Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grande coisa. Vede com um grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Quando a língua se gabar de grandes coisas, Deus sempre chamou atenção, quanto a língua se gabar de grandes coisas, Deus sempre chamou a atenção de Israel sobre isso. E sempre disse que cortará o de língua soberba. Já viu pessoa que fica dizendo assim, poxa, eu tenho um cachorrinho tão legal, e o meu é isso, o meu está sempre querendo dizer que é melhor? Quem já percebeu isso? Ah, eu tenho isso, poxa, mas eu tenho... Isso é língua soberba. Porque qual a diferença do cachorrinho A e do cachorrinho B? Nenhum. Mas ele quer sempre, a pessoa quer sempre dizer que as coisas dela é melhor. Isso é língua soberba. E Deus fala assim para a língua soberba no Salmo 12, 3-4. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros, e a língua que fala soberbamente, os que dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios a nós nos pertencem. Quem sobre nós é o Senhor? Deus vai cortar. Lisonja, elogio, cuidado com isso. E soberba. Quanto a língua incendiar um bosque, me leva a lembrar dos grandes oradores da terra. É ou não é? Lembra de Hitler? Ele incendiou uma floresta, ele incendiou uma nação com a boca. Hitler fez o quê? Discursos. E ele incendiou um bosque. Você já viu que Yeshua foi curar um homem de cegueira, curou e falou, o que tu vês? Homem como árvores. Não é à toa que ele está falando que língua incendeia um bosque, meu irmão. Grandes oradores incendeiam nações. Um homem incendiou a Alemanha e colocou a Alemanha para cometer crimes contra o povo de Deus. Na hora que eu estava lendo isso, eu tive que lembrar disso. Hitler, com a sua oratória, incendiou uma nação a cometer atrocidade contra o povo de Deus. Olha que coisa louca. A língua incendeia um bosque. E o interessante é que o povo que os ouve não vê erro nem falta nessas pessoas. E você sabe que a palavra fala disso? Vamos lá no Salmo 73, 8-10. Olha o que a palavra fala. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. Que coisa, hein? Isso me impressiona, meu irmão. Hitler foi assim. Gandhi foi assim. Incendiou uma nação. E tem outros também. Com palavras. A língua incendeia um bosque. E nós temos que ter cuidado. Deu para entender? E o interessante, gente, que Deus já fala isso no Salmo. Se os homens lessem a Bíblia e prestassem atenção, não cairiam nessas coisas. E Jacó continua a falar da língua, dizendo que ela é um fogo. Em Tiago 3,6. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Olha aí, ó. Sendo, por sua vez, inflamado pelo inferno. Ou, na tradução, inflamado pela guiena. Meu irmão, para você entender isso que Jacó acabou de dizer, é só você lembrar a questão dos fariseus com Yeshua e seus discípulos que comeram sem antes lavar as mãos, que era uma tradição
dos anciãos e não lei de Deus, mas eles tinham como se fosse lei de Deus. Lá em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Olha aí, ó. O que Yeshua está dizendo é a mesma coisa que Jacove. O que sai da boca é o que contamina todo homem. Sabe por quê? Yeshua responde dizendo... Perdão. Vocês entendem, né? Eu estou tossindo. Yeshua responde dizendo que a língua é o veículo que leva os maus pensamentos do coração do homem ao mundo exterior. Veja em Mateus 15, 18, 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Se Yeshua falasse isso em meio à pandemia, eles iam brigar com ele muito. Entende, meu irmão? Então, o que Jacove está dizendo é que quando eu expresso as coisas ruins pela minha boca, é porque está dentro do meu coração. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Se o coração está cheio de adultério, fala de quê? De adultério. Se o coração está cheio de homicídio, fala do quê? De homicídio. Então é isso que contamina o homem. É o que sai na sua língua, na sua boca. Por isso, Yeshua fala, comer sem lavar a mão não contamina ninguém. Rafael, mas se não lavar a mão, você pega Covid, tem que lavar até com álcool. Meu irmão, Jesus cura Covid. Você não crê, não? Pois é. Então, agora, se você expressar o mal seu pela sua boca, você já viu pessoas que têm ira, quando começa a falar, até a gente tem que tomar cuidado. Quando você fica irado lá no trânsito, quem é o culpado? É sempre o outro. E aí você tem hora... Eu já vi muito crente falar, sair da graça, irmão. Quem já ouviu? Se saiu é porque nunca teve, né? Porque a Bíblia diz, irei, mas não pequei, não se põe o sol sobre sua ira. Então, irar não é sair da graça. Mas não controlar o que fala vai dirigir sua vida e vão acontecer coisas e você não vai entender por quê, mas é por causa da sua língua, da sua boca. E Jacove finaliza sobre a língua dizendo em Tiago assim, 3, de 7 a 12. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma. Nós dominamos todos os animais. E tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode dominar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. O que ele quer dizer com isso? Quando você está com raiva, você tem palavra o quê? Para ferir, igual a serpente. Você fica assim, ó, procurando, igual a serpente, a quem ferir. Ainda mais quando está tudo ruim na sua vida. Aí é que você tem palavras que são peçonha, veneno, e mata pessoas. Você, com uma palavra, você pode destruir uma pessoa. Por isso, cuidado com fofoca entre irmãos. Cuidado com isso, porque isso é peçonha, é veneno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem. Epa, não pode ser assim. Feito à semelhança de Deus, não posso amaldiçoar o homem. Da mesma boca procede bênção e maldição, não pode. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte se deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona ou uma videira figo? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Não pode. Então, meu irmão,
nós temos um grande trabalho entre nós, controlar a nossa língua. Quando nós ficamos nervosos, ficar irado não é pecado. Pecado é deixar o sol se pôr sobre sua ira. Mas prejudicial será se você não controlar a sua língua, porque é como o timoneiro num grande barco. Para onde você dirigir tua língua é para onde o seu barco vai. E parece que nós, igrejas, já não estamos ligando muito para isso. Na verdade, eu fiz uma pesquisa e vi que Tiago e Jacó é rejeitado há muitos anos. Inclusive, eles nem queriam colocar o livro de Tiago no cânone, porque achavam ele muito radical. Sabe por quê? Porque ele diz que fé sem obediência de mandamento é fé morta. É contrário à teologia cristã ocidental. Por isso eles rejeitam. E se você observar, você não vê muita gente falando de Tiago na igreja, não. É mais ou menos um livro esquecido. Porque se você lê ele, ele vai contrário abertamente a esses conceitos teológicos errados dentro da igreja. E muita gente perde o aprendizado de muita verdade através do irmão de Yeshua HaMashiach. Amém? Muitos dizem que não aceitavam ele porque ele só aceitou Yeshua depois que Yeshua morreu. Fala sério. Eu também só aceitei ele depois que Yeshua morreu. Então, é uma justificativa que eu vi, né? Eu fiz uma pesquisa terrível, dizia que ele não comia carne. Isso não é verdade. Isso são coisas que levantaram contra Tiago, porque ele falava que a lei de Deus não acabou. Amém? Então, cabe a cada um de nós dominar nossa própria língua, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.